Difícil de falar de 10 erros, gente, porque eu acho que tem muita coisa que pode acontecer de errada, mas eu tentei resumir nesses 10 e dentro desses 10 tem alguns sub-itens aí que a gente vai ter que... Eu vou ter que comentar com vocês, né? Podemos começar, Valéria? Podemos. Eu queria até conversar, Luiz, eu tomei a liberdade de iniciar uma gravação. Você autoriza a gente gravar? Com muito prazer. Então tá, obrigada, então. Então, gente, Imagina. está sendo gravado. Se alguém não se sentir confortável, né, pode sair, não tem constrangimento nenhum, ok? Por que que a gente grava? Porque às vezes algum colega não está disponível nesse momento e ele pode ver depois, né? Ou às vezes está dando aula. Tinha uma colega mesmo que o Luiz Paulo até conhece, né? A Karen da Naue, ela falou: eu vou estar em viagem, não tenho condições de assistir. Aí eu falei: olha, se o Luiz Paulo autorizar, nós vamos gravar, ok? Então, Claro, nós claro. vamos gravar, o Luiz Paulo autorizou, e aí depois vai ficar disponível, inclusive para consulta no segundo momento, para vocês poderem tirar dúvidas e tudo mais, ok? Gente, eu vou começar a partilhar aqui a tela. Vamos ver aqui. Então, eu vou dividir a tela, vamos ver se está tudo certinho. Opa, não é esse, é esse aqui. Vamos lá. Tá todo mundo vendo aí? Ok, participantes podem ver. Tá bom? Luiz Paulo, você está enxergando, porque quem mais tem que ver é o Luiz Paulo, né? Porque assim ele Sim, se sim, orienta sobre as sim. telas. Tudo certinho aí, Luiz? Tudo ok, tudo ok. Enquanto você vai tentando encontrar, Valéria, Ok, eu vou entrando já no primeiro ok, item. Aí, já ó, deu, chegou. desculpa. Mas pode Ok. falar. Então, olha lá, gente. Falta de planejamento e divulgação. Qualquer evento que você vai fazer na sua escola, seja ele pequeno, grande, teatro, pizzaria, jantar, precisa ter um planejamento. O que é o planejamento? O planejamento é o evento todo, né? Onde eu vou fazer, que local eu vou usar, como é que eu vou conseguir chegar até lá com o meu evento. Então, quem vai transportar, qual equipe vai ficar responsável em fazer alguma coisa? Eu sou sozinho, eu não sou sozinho, eu sou dois, eu sou três. Eu sempre falo isso, é como se você estivesse planejando um jantar na sua casa. Quantas pessoas vêm? Quem vai chegar na tua casa? A comida é suficiente para todo mundo? A acomodação é suficiente para todo mundo? Eu tenho copo para todo mundo, eu tenho garfo para todo mundo, eu tenho faca, eu tenho colher, eu tenho comida, eu tenho sobremesa. Se aparecer alguém de imediato, eu tenho como acomodar. Então, é um pensamento de como se você fosse fazer realmente um evento dentro da sua casa. Obviamente que todo mundo quer receber da melhor maneira possível, né? Você quer fazer com que o teu evento seja primoroso, que realmente as pessoas saiam achando que você recebeu bem, que as pessoas não ficaram perdidas. Então, quando eu digo planejar, já é pensar realmente em tudo. Não dá para você sair feito um louco, falar, vou fazer um evento semana que vem, não dá tempo. Então, você precisa ter tempo, você precisa ter todo esse planejamento escrito, né? Você precisa escrever esse planejamento. Tem que pegar uma canetinha lá e escrever o que você precisa. Qual é a sua equipe, que é primordial para o seu evento dar certo? A gente não faz nada sozinho. Não conseguimos fazer um evento grande. Eu até acho que médio e pequeno também não dá para fazer sozinho. Você tem que ter parceria, né? Se vai ter professor, ou se você vai contratar alguém, ou se você não quer contratar, vai usar a tua equipe, tem que ter uma parceria. Esse planejamento, como está no desenhinho aí que a Valéria colocou, é uma reunião com todo mundo que vai participar. Então, fulano, você fica com isso, Beltrano, você fica com aquilo. Fulana, você fica com aquilo, Cicrano fica com aquilo outro. Você vai já delegando todos os poderes para você poder não ficar louco ou louca na hora de começar a executar a tarefa. Para você saber quem está encarregado e de que maneira você vai poder cobrar da sua equipe aquilo que você entregou como o seu planejamento. No planejamento já tem que entrar a divulgação, porque a gente precisa começar já a divulgar. Você vai colocar cartaz, você vai mandar algum tipo de recado por WhatsApp, você vai tentar fazer uma fofoca boa para começar a deixar as pessoas com vontade de ir assistir, né?
aqui a gente deve ficar com a Helena da NVA, que tem uma grande sacada. Ela já começa no começo do ano, já dá um indício de que vai acontecer no dia tal o grande evento dela, que é o Fest Music, que ela faz todo final de ano. Então já fica todo mundo, mas o que será que é isso? O que será que é aquilo? Então já vira aquela fofoca gostosa, e aí isso já começa a fomentar a vontade de participação, a vontade de querer fazer parte desse evento. Então, quando eu digo planejamento, é o planejamento geral. Normalmente, você deve ter os seus eventos planejados antes de começar o ano, porque isso te dá uma segurança muito grande, né? A parte burocrática, a parte da logística toda precisa estar planejada antes, porque você tem uma vida super atribulada, você dá aula, você tem que ficar vendo a parte didática, é bem complexo, é bem difícil. Então, você precisa ter esse planejamento com uma certa antecedência, porque vai te trazer benefícios quando você estiver com o ano correndo. E esse planejamento tem que ter equipe, né? Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Se você não tiver uma equipe que te auxilie, você realmente vai ter problemas. Não dá. Não dá tempo de você fazer tudo sozinho, tudo sozinha. Então, é o primeiro erro que eu acho que acontece. As pessoas vão esperando muito em cima para planejar, quando vê, ixi, está chegando, mas aí vai ficar meia boca, nós vamos fazer, vai dar. E aí começa a fazer realmente uma propaganda inversa da sua escola, né? Vocês sabem, a gente lida com pais de alunos, né? Eles são problemáticos. Eles querem que os filhos apareçam. Eles querem que seja realmente o filho é o artista da noite. Então, você precisa ter muito cuidado no trato para poder atender todo esse ego familiar, né, que é muito comum em todo o Brasil. Em todo lugar que você vai, tem essa questão. Esse item também está no planejamento, gente, mas eu deixei ele separadinho porque você precisa ter um orçamento. Quanto eu vou gastar de teatro ou de espaço? Eu vou fazer parceria? Eu vou ter que pagar o quê? Eu vou ter que locar som? Eu vou ter que ter transporte, eu vou ter que decorar, eu vou ter que limpar, eu vou ter que pagar para limpar esse espaço. Então, quando você está planejando, esse é um item fundamental, né? Se você não tem dinheiro, fica difícil de você fazer, a não ser que você monte parceria. Que lá no planejamento você já pensa, espera aí um pouquinho, eu não vou ter dinheiro, mas eu tenho uma pessoa, posso divulgar a empresa dela e ela pode me colocar o som, ou pode me dar um desconto se eu divulgar o som dela, ou ela pode fazer alguma parceria que pode me auxiliar no meu orçamento. Então, o orçamento é primordial, porque se você não tem esse orçamento na sua cabeça, quando chegar lá, você está endividado, né? Você está com um problema muito sério, que é a falta do dinheiro, e você vai falar, bom, eu gastei, não gastei, mas eu achei que ia gastar, enfim, a pessoa fica desesperada porque não tem dinheiro para pagar aquilo que, na verdade, ela não planejou e enfiou esse orçamento lá no planejamento. Isso é primordial, né? A primeira coisa que você, como proprietário de escola, você tem que ter essa ideia. Vai ter gasto? Vai ter gasto. Você vai poder dividir com o aluno? Vai. Você vai poder ganhar dinheiro? Vai. Se você souber, você vai ganhar dinheiro com o evento. Eu conheço muitas escolas que ganham dinheiro com o evento porque planejam, né? Fazem a coisa bem certinha. Tem uma taxa, vai ter essa taxa para o aluno. Como é que eu posso fazer com que fique fácil dele pagar? Eu posso dividir essa taxinha até o final do ano, esse dinheirinho vai entrando todo mês. Então, tem gente que ganha muito, não é pouco, que ganha muito dinheiro. Só que é planejado, né? Ela não chega, ó, semana que vem você vai gastar R$ 500, R$ 200, R$ 100. A pessoa fala, não, peraí, eu não estou preparado para isso. Se você divide isso de uma maneira bem levinha e tranquila, quando chega no teu evento, você está com dinheiro guardadinho. Esse dinheiro não pode ser usado para outra coisa. Ele tem que estar destinado para o teu evento, né? Vão aparecer surpresas, vão aparecer coisas que você vai precisar ter esse dinheirinho guardado dentro dessa gavetinha do evento que você vai fazer. Então, esse é um item importantíssimo, né? Sem ele, não fazemos nenhum dos outros erros a gente consegue cometer. Se você cometer esse erro aí de não ter planejamento, orçamento na sua mão, você realmente não vai conseguir dar andamento
né? Tudo bem, Valéria? Ok. É que eu estava, olha, o Armando, lá de Natal, Hum. está sem som, eu estava tentando resolver aqui, mas eles É, não me ouvem. Eu estou falando com ele no no WhatsApp. privado. Opa, sabe quem está entrando agora? É. Moacir. Aí, ó. O Moacir de Porto Alegre. Isso. Então, o Moacir de Porto Alegre, ele é expert em apresentações. Ele é um cara que faz realmente a coisa acontecer. Ele enxerga como um evento, ele enxerga como um espetáculo, né? Ele planeja tudo direitinho, de uma maneira em que ele sabe que vai acontecer. Olha, Fizemos ele trabalho. não te ouviu, Moacir. Luiz estava falando bem de você, tá bom? Então você está entrando agora. Bah, Aí, entrei agora. Tudo Agora certo? está te vendo, querido. E aí, tudo na boa? Bem, e você? Desculpa, cheguei atrasado, estava trabalhando para variar, em pleno Ah, feriado. eu muito calculo, bom. eu calculo. Então, Moacir, a gente estava falando a respeito dos dois primeiros itens, né, que são planejamento e o segundo item, orçamento. E eu te citei, né, depois que a Valéria falou que você estava entrando, eu te citei para dizer que realmente você é expert nisso, né? O planejamento é uma coisa muito importante. Você faz grandes eventos com uma segurança de ter realmente tudo planejadinho, de ter tudo bem esquematizado, de uma maneira que você atenda realmente aquilo que você procura. Então, parabéns pelos seus trabalhos, que são fantásticos. Obrigado, Luiz Paulo. Vamos então para o item 3, gente, para vocês não perderem muito tempo. Quando você planeja, né, você coloca lá o local que você tem a intenção de fazer o seu evento. É primordial que você tenha, como eu disse, você vai fazer um jantar na sua casa. Quantas pessoas virão? 10. Você tem 10 cadeiras? Vai dar para todo mundo se acomodar? Você tem banheiro limpinho para atender todo mundo? Você tem lugar de emergência se alguém passar mal? Você tem lugar para colocar os seus alunos? Porque eu sou contra aluno na plateia, tá? Por quê? O aluno, ele quer assistir, mas o Moacir até faz uma coisa muito importante. Ele tem um espetáculo, um palco lá, ele tem um espaço que eu já fui, ele deixa os alunos num camarim com uma televisão, com tudo que eles têm direito, artista mesmo. Eles assistem pela TV e vão se entrando para o palco à medida em que a equipe já vai trazendo. Então, isso dá uma segurança muito grande para o palco não ficar com buraco, né? Buraco que eu digo é ficar esperando o aluno chegar. Quando o aluno fica na plateia, tem sempre o atrasadinho, que demora para levantar, que demora para subir a escadinha para chegar no palco, que demora para descer do palco. O apresentador fica desesperado porque ele não tem uma coisa que flui. Então, eu sou contra acomodar crianças ou adolescentes ou adultos na plateia. Mas, às vezes, você não tem essa possibilidade que o Moacir tem lá naquele teatro fantástico dele. Então, se você for acomodar, reserve espaços para essas crianças não ficarem dispersas, cada uma num canto, com o papai, com a mamãe, você chama pelo nome da música, você tem que ficar. É muito feio isso, né? Então, se você vai deixar a criançada na plateia, deixa um espaço e deixa uma equipe cuidando delas. Né? Deixa tudo organizado, música tal, o cara tem que saber que está cuidando da criança lá, quem vai tocar, quem vai entrar, que maneira que ele vai fazer o negócio, né? Agora, se você puder ter um camarim, se você puder ter uma coxia, a coisa muda de figura. Começa a sair do amador e começa a ficar bem mais profissional, né? Então, pense bem quando você for locar ou quando você for usar um espaço para o seu evento, que ele tenha que ter acomodação suficiente para a tua plateia, né? E tenha que ter acomodação suficiente para os teus alunos, que são os artistas. A Helena da NVA deve estar aí também. Nós já fizemos um evento que eu não sei o que aconteceu, mas uma das sessões, nós fizemos 3 sessões num dia. Uma das sessões superlotou, mas ela estava planejada e preparada. Então, ela tinha cadeiras extras, estavam já no lugar, ela movimentou a equipe e a gente conseguiu acomodar todo mundo sentadinho, bonitinho, sem ter que ficar aquela muvuca e reclamação, porque, veja bem, o cara vai para assistir, ele quer um lugar para sentar, né? Ele quer estar bem acomodado.
Isso também você pode fazer um mapinha de reserva. Quando o pai decide colocar o filho nessa apresentação, quando o aluno está fixado na apresentação, já está fidelizado lá para tocar, você pode fazer um mapinha de reserva. Então, a fileira tal tem isso aqui, ó. Você vem aqui, é como se você comprasse um ingresso num teatro, né? Então, eu quero a fileira X, com o número tal, e aí vai ficando cada vez mais profissional, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, saber quantas pessoas você vai acomodar. Não dá para dar um jantar em casa, chamar 10 e ter 5 cadeiras, né? Você tem 20 pessoas, tem que ter um banheiro, tem que ter um lugar onde você consiga receber essas pessoas para o teu evento, para ficar confortável, gostoso e com vontade de voltar, né? Quando você vai assistir um teatro, você tem um foyer lá que você entra, você fica lá esperando, você compra pipoca, você compra bombom, você faz qualquer coisa, tem um espaço, depois você entra, tem a tua acomodação, tem gente orientando onde você senta, né? Tem uma equipe já preparada para falar, olha, sua fileira é essa, o seu lugar é aquele. Então, isso tudo é exatamente o que a gente tem que ter. Não dá mais para a gente fazer aquela coisa amadora, né? Ah, vai sentando aí, vai ficando, vai acomodando, isso fica muito chato. Podemos ir para frente, Valéria? Com certeza. A Valéria colocou no item 4 uma coisa bem interessante, me ajuda aí, né? Apresentador mal preparado. O que é isso? Tem gente que fala, vou chamar o fulano da cidade que tem uma linda voz, não é sinônimo de boa apresentação. Se o cara tiver uma boa voz, se a mulher tiver uma boa voz, ótimo. Mas a boa apresentação é aquela que atrai o teu público, é aquela pessoa que convence no que fala. Ela não precisa ter voz de locutor, ela não precisa ter voz de dublador, ela precisa ter uma boa colocação, obviamente, mas ela precisa ter consciência do que ela está fazendo ali, né? Então, apresentar é como você fosse vender, né? Então, o apresentador vai apresentar música tal com o fulano, com a Beltrana, com o ciclano. Então, ele vai falar um pouquinho da música, deu um problema num fio, num cabo, o aluno tropeçou, o outro caiu, o outro teve dor de barriga. Ele tem que estar preparado para fazer alguma coisa para enrolar até que todo mundo esteja preparado para começar o número, né? Então, o teu apresentador precisa conhecer que música que ele estava apresentando, né? Ele pode ter umas escapadas para outros assuntos, ele pode falar um pouquinho da escola, como o que a escola oferece, quais são os cursos, como é que funciona mais ou menos o curso, né? Tem um jogo de cintura, porque ele está vendendo o teu evento, o apresentador está vendendo. Se ele apresentar legal, ele vai conseguir segurar a plateia, né? Às vezes acontece uma besteirinha no palco, o apresentador é bom, ele consegue segurar com aquela besteirinha, né? Alguém tropeça, ele precisa ter esse jogo de cintura e ser realmente uma pessoa que conheça o que está acontecendo. Então, não pensem que um bom apresentador é um cara que só tem voz, que trabalha na rádio, que trabalha na TV, ou que tem um visual interessante. Não é isso. Apresentador não é isso, né? Apresentador é aquele que sabe o que ele está fazendo realmente, preparado para ter, inclusive, incidentes e ter essa jogo de cintura, como a gente diz, né, para poder escapar bonito, que ninguém percebe o que aconteceu, ninguém percebe, ou se percebe, ele consegue dar aquela levada. Então, esse é realmente o famoso me ajuda aí, né, Valéria? Você sabe que, desculpa fazer uma intervenção aqui, a Miriam, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, da Escola Efraim, ela fez uma colocação bacana. O cara é radialista, né? Ela comenta que fez uma parceria com o pai de uma aluna, que é radialista, os pais amaram, e diz que a troca de bandas fluiu muito bem, né? Que ele interage, ele sabe. Então, a hora que ele precisa entrar em ação ou fazer um comentário, então isso daí é o que você está falando, né? Faz toda a diferença quando a pessoa está integrada nos acontecimentos do palco, né? Às vezes, eu já vi escola de gente fazer apresentação com gente bem famosa, que a pessoa tem um roteiro na mão, mas acontece um pepino, ela não sabe o que ela faz com aquilo, né? Ela fica lá parada, olhando,
Então, a pegada é essa, é não deixar, a pessoa tem que estar preparada exatamente Muito dessa maneira que você está dizendo, Valéria. legal, muito bom. Vamos lá para o próximo. Duração. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema dos eventos que acontecem, né? Se você está fazendo numa pizzaria, num restaurante, tudo bem demorar, gente. Porque você tem comida, você tem bebida, as pessoas estão interagindo ali, estão comendo, estão falando. Agora, se você vai para um teatro, né, o público aguenta 1h20. É o máximo que uma pessoa sentada consegue aguentar. Passou disso, a pessoa já começa a mexer na cadeira, a pessoa já começa a ficar entediada, a pessoa já começa a ficar incomodada, porque realmente cansa, né? A não ser que seja, como eu digo, um espetáculo é tão redondinho que aí você nem fala, nossa, passou 1 hora, eu nem percebi. Mas se você deixa muito mais tempo que isso, começa a cansar. Eu sei que você fala, eu tenho um número de alunos enorme, eu preciso colocar mais músicas. Então, divida seu evento, faça em 2 sessões, ou faça em dias diferentes, não sei. Aí é uma questão de realmente orçamento, planejamento, né? Você precisa pensar em tudo isso. Mas aí você precisa pensar que tem que ser aquela apresentação que dê vontade de voltar para assistir, né? Essa apresentação que leva 3 horas, que o fulano sobe lá para tocar um solo. Você começa a olhar, você olha para a plateia, você percebe quando as pessoas não estão gostando, estão cansadas, vai ficando realmente difícil, inclusive do apresentador preparado segurar, porque as pessoas já não prestam mais atenção. Então, a duração é importantíssima, você ter uma duração cravada, né? Deixa certinho, né? Organize com calma, veja quais são os números que você vai ter, quanto dura cada música. Esse tempo, gente, que eu estou dando é porque é o seguinte, é diferente de um espetáculo que o cara é profissional, né? O profissional, ele sabe a hora de entrar no palco, a hora de sair. O aluno, ele caminha diferente do profissional, né? Ele leva um tempinho para chegar. Tem uns que são mais espertinhos, tem uns que estão mais desenvoltos, mas tem os tímidos, né? Tem aqueles alunos que a gente está trabalhando com inclusão, então precisa de um ajudante para levar até um instrumento. Então você precisa pensar tudo isso. Qual é o tempo que eu gasto, né? Então isso tudo. Então, se o apresentador está bem preparado, enquanto ele está falando do próximo número, a turma já está entrando, se acomodando. Não espera o cara começar a falar da música. Então, primeiro número começou. Terminou o primeiro número, o pessoal agradeceu. O apresentador já faz o link da próxima música. Essa turma já está saindo e a outra turma, sem apresentação, já está entrando, se acomodando no instrumento, e aí o apresentador dá tempo dele falar um pouquinho da música, e aí com vocês, tal. Vem a música tal, já começa a música lá atrás, fica aquele, a gente chama de buraco de palco, não pode deixar buraco de palco. Sabe aquele silencinho de 3 segundos que parece que dura 3 horas? Falta aquele grilinho fazendo cri, cri, cri. Fica horrível esse buraco. No palco não pode ter buraco, tem que ser uma coisa em cima da outra. Dá para fazer. Dá para fazer se você tiver isso tudo organizadinho. Então, a preparação dos números, quanto tempo vai durar a minha música? Eu vou chegar depois nisso aí também, que é uma coisa que a gente já fez, já viu muitos erros, né? Que é o tamanho da música que a pessoa vai apresentar. Isso também é um problema, né? Então, isso interfere em quantos números você vai colocar. Ah, eu tenho 10 músicas de 2 minutos. Ótimo. Ah, mas eu tenho aquela música que é um pupurri que dura 10 minutos. Um porre, né? Um pupurri de 10 minutos, ele engole todo mundo, né? A não ser que seja uma coisa fantástica, que você tenha músicos maravilhosos que o cara vai passar, então precisa cuidar. Então, se o seu arranjo está muito grande, vai tomar tempo, e aí você tem menos música para colocar. Então, isso tudo está linkado exatamente ao tamanho da música que você vai apresentar. Tudo bem, Valéria? Luiz, posso Oi, fazer uma colocação aqui? por É uma favor. situação, gente, que eu passei ano passado, né? Passei ano passado. Uma situação que eu presenciei ano passado. E o que que acontece? As escolas têm muitas escolas que alugam barzinho no final do ano. Aliás, tem vários barzinhos
que já de cátedra, né, já faz tempo que alugam cada 3 horas para uma escola, principalmente final de ano. Então, eu fui assistir a uma audição, tinha uma escola que ia se apresentar das 9, o horário dela nesse local era das 9 ao meio-dia, a outra escola, né, do meio-dia às 3 e assim por diante. Então, as escolas poderiam usar 2 horas, deixando 1 hora de organização para a próxima, embora o palco já tivesse pré-montado. O que eu, infelizmente, presenciei foi que uma escola extrapolou o tempo, a casa ainda teve a benevolência, falou, não, vamos deixar só meia hora para a próxima escola entrar, para se arrumar. Quando chegou que faltava só 15 minutos, não teve tempo, ela precisou abandonar o palco, essa escola, e 7 alunos ficaram sem tocar, Luiz Paulo. Ela ficou Ai, naquela. Foi um descontrole total, porque o aluno estava tocando, aí daqui a pouco ele queria tocar mais uma música, tocava mais uma, ou seja, falta de controle total. Você imagina uma situação onde 7 alunos não tocaram, e os pais desses alunos estavam lá, a frustração que ocorreu dos pais e dos alunos, e a escola praticamente enxotada do ambiente. Valéria, isso eu também já presenciei há muitos anos atrás, também já vi isso acontecer. Já vi, por exemplo, a escola tinha muitos alunos e, num número, o aluno ele não entrou no palco. E eu não sei por qual motivo o aluno não acabou entrando. A mãe terminou a audição, ela já veio na goela, né, na garganta da dona da escola, falou: minha filha não participou. Então, isso tudo, gente, é o planejamento. Então, você vê como é complicado planejar um evento, né? Por mais profissional. Eu não estou falando, gente, de músico que toca pra caramba, não. Porque esse é um outro problema. Eu já vou chegar lá. Depois, quando a gente chegar na parte de arranjo, eu vou falar isso para vocês. Mas esse exemplo que a Valéria citou, ele é absurdo. Acabou. Para essa família, é difícil dela voltar feliz para estudar na sua escola. É um cuidado muito grande que você tem que ter. Podemos ir para o próximo, Valéria? Olha aí, gente, tem a ver, né? A falta de pontualidade. Que mania que a gente tem de ficar atrasando o evento. Você tem que deixar muito claro, já nos ensaios, né? Atraso de ensaio é atraso de evento. Quem atrasa ensaio, atrasa evento. Pode ter certeza. Então, ensaio está marcado, tem que ser naquele horário. O evento está marcado, tem que ser naquele horário. Tem que começar naquele horário. Exatamente pelo que a Valéria falou, pode ser que a casa seja ocupada por uma nova atividade e é falta de respeito, né? Você está lá, atrasa meia hora, 40 minutos, isso não dá. Não dá, gente. Atraso é muito gostoso quando você vai num lugar, num evento, e o evento começa na hora. Ah, mas o meu público da cidade, no começo você vai perder alguns números no começo, mas eles vão aprender. É uma questão da gente colocar na cabeça que se eu faço, porque aí você fica com a fama de pontual, né? Ah, eu sou pontual. Então isso vai começar a virar uma fama. Assim como você é um bom professor, a sua escola é uma boa escola, você vai ganhar essa fama. Vai doer no começo? Ah, mas eu perdi. Perdeu porque você não foi culpa minha. Você precisa aprender a ter pontualidade. Isso tudo tem que ser falado todas as vezes que você está ensaiando com os alunos, com os pais. Uma circularzinha lá no WhatsApp, fulano, nós não atrasamos. Se o seu filho não tiver, eu não vou poder esperar, eu vou ter que começar. Ah, por quê? Porque a casa me exige isso. Se você não quer levar essa fama de pontual, diz que a casa que você locou exige isso. Eu pago uma multa se eu não começar no horário. O começo é duro, mas depois você vai me agradecer. O teu público vai estar antes. Eu tenho experiência disso. Eu tenho certeza que eles vão falar, aquela mulher não atrasa. Vamos embora, porque eles não atrasam, gente. Vamos lá. E é realmente importantíssimo. Podemos ir para o próximo, Valéria, que é bem complexo também, bem complicadinho. Posso falar só um detalhezinho? Claro, Moacir.
um depoimento aqui que eu acho que é bem coerente com esse assunto da pontualidade, tá? Nós viramos os chatos da pontualidade aqui em Porto Alegre. Ótimo, parabéns. Vocês terem uma ideia, o nosso ensaio geral é marcado exatamente às 14 horas é uma banda, às 14h20 é outra banda, às 14h40 é outra banda. O ensaio geral não atrasa 1 minuto. Às vezes sobra espaço, porque todo mundo já vem com a música pronta. E sabe que hora começa o nosso show? 19h44. Sério. Realmente você ganhou o troféu, Moacir. Sério. A gente adotou isso agora nesse ano, tá? Já fizemos 2 shows. Um show assim, o próximo já está marcado 19h44. Os caras ficam enlouquecidos. A equipe toda de som, de filmagem. O cara que abre a cortina não acredita que vai começar 19h44. Aí ele fica passando rádio para mim lá no palco. Posso abrir a cortina? Cara, combinei contigo faz 3 meses que é às 19h44. Pode abrir que a banda está sentadinha pronta. Isso é incrível, Moacir. É impressionante. Mas agora isso me virou conta, até... 19h44 por quê? É número da sorte? Porque não é às 20. Entendeu? Mas nem 19h45, 19h44. Não, aí tem um número aí da família que trouxe isso daí. Ótimo. Arrasou, Moacir, arrasou. Arrasou. Olha, deixa eu falar uma coisa, gente. Vocês todos que estão nos assistindo, se vocês puderem um dia, vão fazer um passeio bem lindo em Porto Alegre, junta um dinheirinho e vai exatamente assistir um evento lá da Talentos, em Porto Alegre. Só que não esquece, é 19h44. Estou falando sério. Vamos assistir para vocês verem que organização. Dá prazer de ver. Né? É uma coisa muito profissional. Né? Não existe diferença. O tratamento é um tratamento de profissional, né? Que precisa realmente ter. Então, eles são valorizados como artistas, eles entendem a disciplina do artista, porque todo mundo acha que a gente vive no oba-oba. A gente tem que estudar que nem condenado, tem que se preparar, tem que estudar e ficar atualizado, e tá bonito, tá arrumado, tá limpinho, tá cheiroso. É uma coisa complicada para o artista, né? Mas a Talentos oferece exatamente isso também, essa possibilidade dele ver como é que funciona a rotina de um cara que vive no palco. É complicado, não é fácil, é difícil, mas é uma disciplina, né? A pessoa aprende a ter disciplina. A gente está preocupado em formar músicos que não se atrasem, né? E desmistificar essa história de que o artista é oba-oba e atrasado. Eu nunca mais toquei em banda há muitos anos porque eu não aguentava isso. As pessoas me falam, mas como e tal? Não aguentava. Era que eu não aguentava. Claro, na verdade, só para te encerrar aqui, a gente tem um comportamento que chama o ciclo de melhoria contínua, que está rodando esse ciclo há 34 anos. Então, toda vez que acaba um evento, a gente anota o que deu errado. E até hoje dá coisa errada, entendeu? E aquele lugar que a gente anotou é consultado para fazer o próximo evento. Então, a gente foi buscando e estamos sempre com coisas a melhorar até hoje, né? Sim. Mas veja bem, Moacir, são erros, por exemplo, que eu acredito que os erros que aconteçam hoje, que acontecem quando a gente é profissional também de palco, são erros que não transpassam para a plateia. A pessoa, é muito difícil um profissional que percebe alguma coisinha, não sei o quê, mas a essência toda está muito já lapidada, né? Bom, nós chegamos no 7º, gente, que é o mais complicado na minha cabeça, que são os arranjos longos e não compatíveis com o nível dos alunos de vocês. E aí eu coloquei /tonalidade. Existe uma guerra muito grande quando você começa a fazer um evento que envolve toda a escola, né? Principalmente quando envolve cantor, alunos cantores. Então, a primeira pessoa, quem vai cuidar de arranjo? Tem um arranjador dentro da escola, cada professor vai fazer seu arranjo, ele vai utilizar a escola toda, eu digo, os outros instrumentos para o arranjo. Bom, se ele vai fazer isso, o primeiro passo é descobrir que tom que o cidadão está cantando, que aluno vai cantar em qual tom.
Tem escola e tem gente que acha, tem professor que acha que o cover é o top. Cover não é top, gente. A música bem tocada é que é top. Pode ser Atirei o Pau no Gato. Bem feito, bem tocado, com qualidade. Né? Não precisa se preocupar em colocar quilhões de notas, acordes, não sei o quê, porque eu vou fazer um arranjo com quilhões de modulações e não sei o quê. Isso não vai funcionar se o seu aluno não tiver esse nível. Você pode fazer isso para quem tem condição de tocar. Então, quando o arranjador vai arranjar para o aluno, ele tem que saber qual é o limite que esse aluno tem. Meu aluno só pode tocar até a nota sol, então eu tenho que trabalhar dentro disso. Meu aluno só toca semibreve, eu tenho que trabalhar dentro disso. Meu aluno toca fusa, então eu trabalho dentro disso. Então, quais são os elementos da minha orquestra? Qual é o bom arranjador? O bom arranjador é aquele que conhece a capacidade do músico que vai executar. Se ele conhece a boa capacidade da execução, ele faz para essa capacidade. Ele tem que se adequar, porque nós não. Aí eu digo que a gente não lida com o profissional, a gente lida com o amador. O aluno tem limite técnico, o aluno tem limite emocional, o aluno tem limite de tempo, então você tem que ter tudo isso na sua cabeça quando você vai arranjar. Aí o cidadão faz aquele arranjo monstro, né? Acha que tem que ser exatamente aquilo que o cover está acontecendo, não precisa ser isso. Não tem essa história de tocar. Melhor você tocar uma coisa mais simples, com qualidade, com musicalidade, do que você catar um arranjo que é difícil, que fica meia boca, que fica mal tocado, capenga, despencado. Você fala, meu... Porque o cover, ele sempre vai ter comparação com o original. Pensa nisso. O teu cover, se não for bem feito, todo mundo fala, ih, não está daquele jeito que a gente está acostumado a ouvir, né? O cover, ele é sempre buscando a perfeição do original. Agora, quer fazer cover? Então faz bem feito, né? E essa questão de tonalidade, que aí eu vou brigar e vou falar a respeito dos professores de canto. Agora a gente já está tendo uma nova geração. Mas antigamente a gente tinha professor de canto que cantava na noite, que não era músico. O cara era bom e sabia até ensinar. E o curso de canto é muito difícil, porque é um instrumento que não se vê, é um instrumento que está dentro de você, é sensação o tempo inteiro, tem que ter muito controle. Então, aí, esses professores que antigamente não tinham um conhecimento musical, não tocavam nenhum instrumento, ou tocavam só de ouvido, e não conseguem detectar qual é o tom bom para o aluno tocar, cantar. Então, esse é o maior problema, né? A gente pega um professor de canto que não sabe que tom que está a música. Já peguei gente, você faz um arranjo, faz qual é o tom? A original. Mas original qual? Ah, o original. Mas você não sabe qual é o tom original? Não, é o original. Então, esse é um grande problema. Já fui para ensaio que o cantor estava num tom e os músicos estavam no outro. Que aí a gente já vai linkar com outro item que vem aí, que é o uso do transpose. O transpose é o maior sabotador de evento que existe. Sabe por quê? Porque se você tem 3, 4 teclados, piano tocando, dependendo do piano, você tem o transpose de um está no display, se for um piano não tem display, você tem que ficar apertando, a pessoa chega lá, será que eu mexi? Será que eu não fiz? Quando você vai ouvir, o transpose já fez a função dele. Se você vai usar transpose, é uma pessoa que vai ficar a audição inteira cuidando só de transpose. Só dessa coisa que atrapalha um monte, porque chega numa certa altura, você não lembra qual instrumento que você fez. Será que o aluno mexeu? O professor dele mexeu? Aí vai um professor lá e pof, mexe. Aí vai o outro, pof, mexe. E aí fica aquela gente tocando, toca um lá e para mim, toca um dó. Gente, não dá. Esse é o maior sabotador de evento, é o transpose. A não ser que você tenha uma pessoa só para cuidar disso. Mas mesmo assim, essa pessoa vai terminar, ela vai estar suando em bicas, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, a escolha da tonalidade, voltando àquele item, é primordial, né? E aí acaba acarretando nisso aí. Eu coloquei o transpose, que é esse 8º item,
Porque, a gente foi transpose. Coitado do aluno de corda, fica com aquele capotraste para lá e para cá quando dá certo, né? E aí vem o professor colocar o capotraste, aí ele espicha para um lado, espicha para o outro. Aquilo fica esquisito, gente. Aquilo fica estranho, porque não ensaiou direito, né? Quando o aluno chega para fazer, porque as escolas estão com muitos alunos, e aí o aluno de teclas fica lá só fazendo ele sozinho, o aluno de corda só ele sozinho, não existe uma comunicação do arranjador com os amigos. Ó, fulano, eu fiz um arranjo assim, tá nesse tom, esse é o tom do teu aluno? É realmente isso? Você checou? Ele cantou direitinho? Ah, então tá bom, eu vou mandar bala no meu arranjo. E aí acabou, é o teu produto. Você fez tudo lindo, você recebeu, você tem tudo lindo, tem um banheiro com papel higiênico macio, tem uma super comida para os seus alunos, está tudo maravilhoso, e a música está um lixo, porque está mal preparada, que é o maior produto que você vai vender, é a qualidade do teu aluno, né? Então, não se preocupem com arranjos muito complexos, a não ser que você tenha gente muito boa. Mas se você tem aluno mediano, aluno iniciante, trabalhe a coisa mais gostosa, que dá para fazer, tem um monte de coisa maravilhosa. E tocar um ateliê o pau no gato, que é um exemplo que eu estou dando, com qualidade de execução, é fantástico, né? Porque às vezes o aluno toca, você põe ele lá no teclado para fazer um metal, o cara não tem mão de metal. Você põe para fazer corda, ele não tem mão de corda. Você não faz isso na sua aula, ele não vai fazer no palco, né? Se você está dando aula de teclado, o cara tem que ter uma mãozinha preparada para tocar aquele instrumento que ele está imitando, né? Então você tem que ter essa registração na cabeça para poder dar a qualidade que você quer. Essa é a diferença do amador para o profissional, né? Tocar a nota certa, eu até acho que eles tocam muito bem tocado as notas, mas falta a qualidade, a musicalidade para poder ficar com aquela cara, né, de profissional. Então, o link do transpose está bem ligado ao item 7, que fala de arranjo, né? Você escolher bem essa tonalidade, precisa estar com muito critério para você. Se você vai usar o transpose, que às vezes é inevitável, deixa uma pessoa só para isso. Ela cuida, ela treina, você deixa ela 3 dias treinando como é que mexe com o transpose. Aí ela ficar bem boa, para ela ficar bem treinada, e ela só vai fazer isso. Porque o que eu já vi de ficar, mas qual é o teclado que está errado? Não, mas peraí, vamos parar. Aí você para, tem que descobrir qual o teclado que está com transpose fora da linha, para ver qual é. Aí vira uma salada russa, fica realmente bem complicado, né? O item 9, gente, fala de montagem de palco, né? Que eu linko também com a troca de instrumento. Tem aluno que fala, só toco na minha guitarra. Tem aluno que fala, eu só toco levando meu violão. E aí fica, puxa cabo, enfia cabo, tira cabo. Porque também tem um outro problema. Quando você loca um som, o cara do som, ele é técnico de som, mas ele não sabe, se ele não está acostumado com você, se ele não conhece a sua rotina, ele não sabe se você vai desplugar, se você vai plugar, se você vai ligar, se você vai desligar. Então fica aquela coisa, 15 minutos a pessoa tentando explicar que música que vai aparecer, e você fica olhando no palco, o pessoal está lá espetando o cabo, não deu certo, a coisa fica atrapalhada. Então, já na montagem, já no ensaio geral, como faz o Moacir, é o show corrido. Perdeu a sua entrada? Perdeu. Eu não vou repetir. Né? A escola de Joinville, Arte Maior, também é uma que faz, ela é especialista nisso, gente. Agora, eles fizeram agora eles são calendário da cidade de Joinville, para vocês terem uma ideia. Eles estão equiparados ali àquele Natal Luz que acontece no Rio Grande do Sul, agora está rolando em Joinville, e a Escola Arte Maior ela é especializada em eventos. Então, ela só faz os grandes eventos da cidade. E funciona dessa maneira, só que o técnico de som já conhece o trabalho. No ensaio geral, já tem uma pentelha que fica lá. Olha aqui, ó, esse número vai acontecer isso, esse é o roteiro, você tem que fazer isso. Não vai desplugar, não vai desplugar. Então, toda essa montagem de palco, essa troca de instrumento, é o que mais irrita a plateia, não é a mim, não, é a plateia. Porque o povo fala, gente, mas fica esse barulho, fica esse negócio de tira cabo, põe cabo, e é muito feio, é muito ruim. Mesmo às vezes, quando você está com tudo redondinho, às vezes acontece de pifar um cabo. É diferente, né? Não vou dizer que não vai acontecer,
tem lá uma medusa que pifou, um jack que está ruim, alguém pisou em alguma coisa, que é outra coisa. E quando eu coloco montagem de palco, esses fios precisam estar organizados, a criançada corre, ela pula, a equipe que vai colocar a criança no palco precisa ter muito cuidado, orientação. Fica aquele monte de Benjamin, que um tropeça, desliga. Isso não pode mais, né? Isso não dá mais para acontecer. Isso acontecia lá naquela época que a gente carregava no caminhão um instrumento e ficava lá plugando em tomada. Agora já não dá mais, né? As escolas estão fazendo as coisas bem importantes, bem interessantes, bem profissionais. Então, quando eu falo em montagem de palco, esse técnico de som precisa estar linkado com o teu roteiro. Ele precisa saber quais são os instrumentos que vão participar dessa música. Vai entrar uma flauta, não sei que horas. Olha, eu fiz um evento sábado retrasado, que a escola fazia o seguinte: ela intercalou, gente. Uma hora era dança e a outra hora era quilhões de flautas. E eu falava, mas gente, como é que esses caras vão fazer com o microfone? Mas eles tinham uma equipe de som. Em 5 segundos, eram uns 20 microfones de coral. Os caras entravam, tiravam os microfones de lá, vinha a equipe de dança, dançava, a equipe de dança saía, o cara vinha já com os microfones, mas eles estão alinhados, né? E era uma mega equipe, né? Tinha no palco, acho que umas 30 crianças cantando e umas 30 crianças dançando diferentes. Mas a equipe, eu estava prestando atenção, porém, isso aqui só está dando certo porque a turma do som sabe exatamente o que está acontecendo. Foi ensaiado, isso aqui foi preparado. Porque se você deixa para fazer na hora, aí fica a pessoa, o professor lá, fulano do palco, gritando para o técnico de som lá embaixo. Faz um favor, ó, liga o número 6. Gente, não está. Né? Liga o número 4, não está funcionando. Isso não tem, mas não cabe. Não cabe mais. Esse tipo de coisa, ela já está fora do planejamento, né? Não tem mais como ter isso. E o item 10, gente, que olha ali, ó. No item 10 a gente fala do ensaio. O ensaio é o segredo de qualquer músico, né? De qualquer boa apresentação. Né? A gente está com um espetáculo, não sei se vocês sabem, a Valéria sabe, que chama Duelo dos Duelos. Né? Eu faço um espetáculo de piano com uma outra pianista. A gente está rodando o Brasil e nós estamos há 2 anos ensaiando. 2 anos. Eu falei, nós não vamos sair daqui há menos de 2 anos. Logicamente que é uma coisa bem complexa, é uma coisa bem difícil, é uma coisa bem elaborada, né? Mas é um ensaio. A cada ensaio a segurança vai vindo. A cada ensaio a sua consciência vai começando a ficar realmente mais clara. Você sabe qual é o seu papel, você sabe o que você está fazendo ali dentro. Então, os ensaios eles precisam acontecer. Né? E outra coisa, ele movimenta a escola. O ensaio, ele dá aquela sensação... É mais gostoso o ensaio do que, na verdade, a própria apresentação em si. Os alunos mesmo dizem isso. É tão gostoso quando a gente começa a ensaiar, né? Por exemplo, a Helena da NVA, eles começam com meses de antecedência, as coisas vão acontecendo, o aluno vai vendo a evolução dele como músico, ele vai vendo, nossa, eu tocava tão quadrado, agora já estou mais gingado, eu já estou com swing, a coisa já está rolando melhor. Então, é um ensaio que prepara para tudo. Então, precisa também, no teu planejamento, você vai ter tempo de ensaiar, você vai conseguir ter tempo hábil para deixar aquela coisa bem gostosa, para deixar todo mundo contente de estar assistindo, porque não vai dar uma diferença de amador para profissional, né? Não vai dar diferença. Se tiver a qualidade de musicalidade, vai funcionar tão quanto. O arranjo pode ser simples, a música pode ser pequenininha, mas ela vai ter a mesma qualidade. Né? Então, às vezes, um bom piano tocado, com uma voz, né, um número interessante, ou só cordas, ou só... Então, montar e planejar isso daí. E o ensaio é o grande aliado para que dê certo, para que realmente funcione. Tem que ter ensaio. Valéria? É isso aí, eu estou aqui refletindo. Estou aqui refletindo sobre quantas coisas que envolve, né, uma apresentação, toda Muita essa coisa. sua expertise, né, Luiz? E É. mesmo assim, esses acho que são os erros mais graves
que podem acontecer, mas dá um desdobramento aí para fazer quase uma Bíblia, né? Porque aí vai aparecendo mais umas outras coisinhas aí, né, Valéria? É bem, bem complicado, porque eu penso assim, quem promove um evento, né, quem planeja um evento, tem que pensar em tudo que pode dar errado, né? O que pode acontecer de errado, né? Como é primordial você ter essa visão para você poder realmente ficar consciente. Mesmo assim, você viu, o Moacir fala que, olha, acontecem erros, vão acontecer erros, né? A gente está lidando com o aluno e, principalmente, com o emocional do aluno, né? Essa é a grande questão, né? O controle emocional, ele vem pelo ensaio, né? Você sabe, você é músico, você não quer subir no palco, você não quer errar uma nota. Você não quer errar uma nota. Você se frustra de ensaiar anos e errar uma nota. É muito chato para a gente, né? Então, imagina para a gente que é profissional essa visão. Para um aluno, ele vai errar, porque ele está passando por esse processo, né? Ele vai ter esse erro. É um exemplo que eu estou dando, mas que o ensaio realmente vai começar a fazer a coisa acontecer. E o planejamento, né? Planejar tudo isso. Eu uso uma coisa na minha vida que eu acho que serve aqui também, que é assim: quando você tem que ter todas as variáveis dominadas, né? É difícil, mas você tem que ter todas essas possibilidades já com o plano B. Isso aqui. Porque se você não se precaver, porque alguma coisa vai acontecer. É Vai impossível, acontecer. né? Como o Moacir falou, depois de 30 e tantos anos, até hoje, eu faço uma avaliação pós-evento para evitar novos erros. Então, eu acredito que o papel de cada gestor, de cada diretor, de cada responsável pela apresentação é abrir as possibilidades, né? Primeira coisa, sim, deixar tudo o mais organizado possível. É, Segundo, abrir possibilidades para, como você falou, tem um lugar a mais se chegar mais gente, tem né, tem um cabo sobrando se der algum erro, coisas assim. Quer dizer, a gente tem que se precaver da melhor maneira possível, com o que for possível a gente pensar e imaginar que pode acontecer, para que no imprevisto real, que estava fora de cogitação, né? Uma coisa que um aluno faltou, ficou doente, um professor não pôde vir, para que isso possa ser resolvido da melhor maneira possível e a gente não perca tempo com coisas, com erros mais óbvios, né? Que seriam mais plausíveis, né? é. Então, eu acho que é isso, que a gente precisa estar muito atento e o que você estiver enxergando, falar, mas e se? Se você pensou, e se resolve esse alguma coisa acontecer? Deixa eu falar uma coisa, Valéria, para você ver. A gente tem como referência, com os melhores espetáculos, né, o espetáculo de Broadway, né? E realmente eles são. Para você ver, eles pensam até na seguinte possibilidade: se o meu artista tiver um infarto, como é que eu faço? Então, gente, eu vou contar para vocês como é que eles fazem, tá? Inclusive com os músicos. Existe o reserva que fica pronto no camarim, arrumado. Ele troca todas as roupas das cenas, ele fica lá. Se der um piripaque na pessoa que está fazendo o papel principal, você nem percebe. Entra o outro substituto na hora que precisa entrar. Então, eles vão juntos, eles aquecem as vozes juntos, eles ficam preparados. O principal entra. Se ele se sente mal, o outro vem e substitui. Ele está com a roupa daquela cena. O outro trocou de roupa. Ele não está trabalhando no palco. Ele também trocou de roupa. Eles ficam prontos. Se der um perereco lá na pessoa e ela precisar ir para o banheiro, o outro entra. É o top do top, né? Seria isso. Que é um problema. Às vezes você fez um arranjo, professor, que tem um solo maravilhoso de um tecladista, mas este aluno não apareceu. Você tem que entrar e tocar. Ou alguém tem que fazer aquele buraco. Então, é muito complicado se você começar, e se o fulano não aparecer? Como já aconteceu isso, né? E se o fulano não veio para fazer a parte dele? Então, para Exato, você ver porque como você as vê, aí pessoas... prejudica, né? Por exemplo, prejudica um número
com mais alunos, né? Mais alunos prejudicados. Então, a gente sempre tem que ter, assim, abrir o leque das possibilidades, o professor estar preparado, poder tocar sem aquele aluno, enfim. Cabeça aberta, gente. Mas isso aí. não é que a perfeição não existe, mas a gente tem que buscar a perfeição. Sim. Cada vez mais que a gente vive, que a gente vê os trabalhos das escolas, a busca é a perfeição, e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. Primeiro, porque volto sempre a repetir, como em todas as lives e conversas eu falo, porque a gente ama o que faz. E segundo, como falou Luiz Paulo logo no começo, é o nosso melhor cartão de visita, é a nossa apresentação, é a nossa divulgação, mais do que qualquer mídia que você faça, no Instagram, no Face, no TikTok, aonde você for fazer. O que vai valer é o trabalho que você vai apresentar, seja no final do ano, no meio do ano. Sim. E é Você isso, até né, Luiz? percebe, deixa eu te cortar, você até percebe a satisfação do aluno quando ele toca. E tem uma coisa, quando você faz bem organizadinho assim, o próprio aluno começa a sentir o peso da responsabilidade dele, né? O senso de responsabilidade que ele tem que ter em fazer aquele papelzinho dele lá dentro da audição, dentro do número que ele está tocando. É aquela tal história, fica pontual porque você começa no horário. Dá certinho porque você começa no horário. Faz bastante ensaio, ele entende que a parte dele é importante. Então, o senso de responsabilidade dele muda, né? E a probabilidade de dar o e se é bem menor. Né? Agora, você fica naquele oba-oba, realmente vai dar problema. Vê se alguém tem alguma questão aí, pode até abrir o microfone, por gentileza. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer levantar a mãozinha? Bom, eu vou então agradecer aqui ao Luiz Paulo, né? E agradecer a vocês pela presença. E vamos marcar mais vezes, que o Luiz Paulo tem um currículo assim, como eu falei no começo, não conheço ninguém no Brasil que entenda tanto de apresentação quanto ele. Essa vivência, essa experiência riquíssima que ele tem por todos os lados, não só como arranjador, como músico, como apresentador, enfim, com todos esses olhares, né, como maestro, ele tem essa visão múltipla e que só enriquece a nós. Então, foi um privilégio, Luiz Paulo, ter você hoje conosco, uma alegria também poder sempre encontrá-lo. Tive, né, a felicidade de almoçar com ele na semana retrasada, sempre bom colocar os papos em ordem. Uma alegria sempre contar com você, Luiz. Muito obrigada por tudo. E deixo aqui meu coração com vocês, também uma alegria ver vocês, que vocês tenham aproveitado bastante essas informações e essas dicas. Luiz, meu agradecimento Valéria, foi feito, agora é você. Valéria, posso falar? Opa, Moacir, por Oi. favor. Então, quando eu entrei na reunião aqui, eu recebi um elogio que eu preciso agora retribuir, porque, afinal de contas, tudo que nós sabemos, tudo que nós fazemos, nós aprendemos com o Luiz Paulo, tá? Ah, querido. Quando nós inauguramos a Talentos aqui, a gente recebeu a visita Valéria, Luiz Paulo e Geni. Depois, Luiz Paulo veio várias vezes aqui apresentar nossos eventos e nos ensinar como fazer isso. Então, quero agradecer mesmo de coração e dizer que é muito valiosa a tua experiência, a tua forma de transmitir isso para nós. Que bom, querido. Olha, eu vou falar de você também, já que a gente está falando isso. É sempre um prazer ver você, Moacir. Eu te acompanho, a gente está nesse corre-corre, mas você tem uma equipe muito boa, né? Preciso falar do Fábio Benini, que é um garoto que está aí fazendo realmente um trabalho bem interessante e que seguiu realmente os moldes. Vocês seguiram os moldes que a gente acreditava o tempo inteiro que fosse o melhor molde para poder ter realmente o sucesso que a tua escola tem. O último evento que eu participei, eu fiquei encantado com a tua qualidade, com o teu cuidado, com o teu carinho, com o teu senso de responsabilidade em vender realmente uma música de qualidade com os alunos que você está fazendo. Tenho acompanhado as tuas filhas também fazendo um trabalho lindo, né? Então,
é uma família muito querida. Eu quero deixar um abraço bem especial para vocês. Obrigado, Luiz Paulo. O Fábio Benini é, vamos dizer assim, o discípulo do Luiz Paulo, né? O Fábio é um dos apresentadores mais especiais que a gente tem, porque ele tem toda a bagagem musical, ele é muito musical e ele está realmente, ele vai se despontar sempre. Ele faz uma pesquisa impressionante sobre a música que está sendo apresentada. Então, acaba se tornando um show didático. Sim, para quem está na plateia. Que bom, manda um abraço para ele. Pode deixar, obrigado, vai ser dado. Muito e eu bom. queria dizer para você, Valéria, muito obrigado pelo carinho, né? Para a gente, é emocionante as tuas palavras, eu fico bem emocionado, a gente tem uma história muito linda, né? E eu espero que a gente consiga manter isso durante muitos e muitos anos. E dizer que esse teu trabalho é fantástico, Valéria. Você consegue, de um lugarzinho assim, né? Essa tecnologia hoje realmente faz a gente poder chegar em vários lugares, mas você está sempre preocupada em fazer com que realmente as pessoas tenham o melhor, né? Que as pessoas tenham a melhor informação, com o melhor profissional, da maneira mais clara. Então, parabéns pelo teu trabalho, é fantástico. Sou Parabéns teu fã. aqui para todos, né? Parabéns para todos que estiveram aí com a gente. Todos aprendem com todos. A Helena falando, Luiz Paulo, seu carisma, entusiasmo e profissionalismo tornam o show ainda mais especial. A Helena é difícil de não falar dessa menina, né? Adoro como Ela você interage com o público, isso cria uma atmosfera incrível. Ela é muito querida. A Helena faz trabalhos espetaculares. É uma guerreira também, Valéria. Uma menina realmente. Ela faz jus ao sobrenome dela. Sabe qual é? Rocha. Rocha. Mulher é dura. Ela quando faz um negócio, ela vai até o fim e realmente faz a diferença. Opa! Obrigada, Jaime, também pelas palavras aí. Muito obrigada a todos, né? Eu tenho muito carinho, né? Eu sou muito feliz por trabalhar com vocês. Cada colega que entra aqui é abraçado com muito carinho. Eu sempre gosto de saber a história de todos. E a gente vai formando uma grande família. E vamos nos profissionalizando, vamos levando a música para frente e sendo felizes, né? É isso aí. Amém, amém. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Semana que vem nós vamos ter um encontro na quarta-feira, às 21h, e vamos falar sobre tecnologia e automação nas escolas. Espero vocês. Bom descanso. Valeu, gente. Feliz Beijo. Dia dos Professores. A gente vai se falar ainda, Dia dos Professores, hein? Beijo. Beijo.